Em frente, lembrando que estamos aqui até as 14h, horário de Brasília, e agora com convidados especiais para o Jornal da Auriverde. Quem chega para conversar conosco é o Coronel Frederico Afonso. Coronel Frederico Afonso é advogado, especialista em direitos humanos, membro permanente da OAB São Paulo no Conselho de Direitos Humanos e mestre em ciências policiais. E também nosso convidado Antônio Risso. Antônio é policial civil reformado, é instrutor de polícia internacional com cursos voltados à aplicabilidade de métodos para atenuar a letalidade policial em campo. O assunto é bom a partir de agora com os nossos convidados que já estão no ar. Primeiro, Coronel Frederico Afonso. Coronel, uma honra conversar com o senhor, seja bem-vindo novamente. Pitoli, boa tarde à nossa audiência, prazer é nosso aí, pela oportunidade, pela terceira vez aqui, quase pedindo música então, né? Obrigado mais uma vez. Já pode pedir, Coronel, já pode pedir. E Antônio Risso, também é nosso convidado a partir de agora. Antônio, boa tarde, Pitoli, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, e o senhor? Estar no teu programa aqui, eu costumo assistir frequentemente, tu é um ótimo apresentador. Muito obrigado, muito obrigado. Aliás, um assunto importante que a gente traz à pauta, que é a utilização. Eu queria que o senhor explicasse para a gente do bola wrap, acho que até assim que se pronuncia, me corrija se eu estiver. Bola wrap, yeah. Sim, o bola wrap é um dispositivo que ele é feito por uma situação de pré-confronto, digamos, um impasse que gera entre a verbalização numa abordagem policial ou de uma força de segurança correlata e o controle de contato, aquele momento que o agente contata fisicamente a pessoa que está sendo abordada. Normalmente, nesses momentos, acontece um certo risco à integridade de ambos por uma ação exacerbada ou algo assim de um lado ou do outro. Pode acontecer de haver lesões desnecessárias, ou pode acontecer que aquela ocorrência escale a um nível que exija a utilização de uma força mais lesiva. A bola wrap é uma ferramenta utilizada, um dispositivo utilizado para não causar dor e evitar lesões. E evitar, no caso, que haja uma reação, conforme eu mencionei anteriormente, que possa lesionar qualquer uma das partes envolvidas. Perfeito. E esse método já tem sido utilizado pelos Estados Unidos e outros 60 países, é isso? É correto. Nos Estados Unidos tem em torno de 1.000 agências de segurança utilizando essa ferramenta e mais de 60 países estão em fase de implantação ou já têm o equipamento em uso. Coronel, entendo que essa alternativa trazida pelo Antônio Risso, é uma alternativa, inclusive, para a gente mitigar, diminuir os impactos do discurso daqueles que sugerem, né, a alta letalidade, a letalidade policial, enfim. Entendo que é um passo para a gente diminuir o impacto dessa narrativa também, né, Coronel? Pitoli, é um equipamento a mais, né? Eu gosto muito da frase do meu sempre amigo, saudoso senador Major Olímpio: se tiver que chorar, que chore a mãe do ladrão. Isso aí não vai mudar. A questão é a seguinte, é um equipamento a mais. Eu tenho 3 crianças autistas, Pitoli. Por exemplo, uma criança autista, ela tem dificuldade de entender, um adolescente autista ou até mesmo um adulto autista, dependendo do nível de suporte, ele vai ter dificuldade de compreender questões porque o funcionamento do cérebro é diferente. Às vezes, o protocolo, numa situação concreta, né, é muito fácil a gente narrar ou comentar uma ocorrência sentado à beira do sofá, mas às vezes uma ocorrência com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência pode ser evitada aquela morte cujo protocolo está correto com um equipamento como esse. Aliás, Risso, boa tarde, você não estava no ar ainda, como esse que o Risso trouxe, porque não é nem um armamento, Pitoli, é um equipamento, não passa nem pelo crivo do Exército, o Risso traz depois as informações técnicas, é um equipamento que ele vem para ajudar, né? Então ele pode, em determinado tipo de ocorrência, de fato, evitar que aquela pessoa que esteja normalmente embriagada, entorpecida, com uma faca na mão, dependendo da distância, né, evitar que você use o protocolo, que é, mesmo sendo a última razão naquele momento a arma de fogo, salvar aquela vida, né, e que ele seja conduzido, num caso concreto ali,
para o seu tratamento ambulatorial, né? Enxerga o BollaWrap como um equipamento avançado, criado justamente após aquela ocorrência fatídica nos Estados Unidos do George Floyd, e ele vem como um equipamento a mais, mas é de sim um fato, o único, aí eu falo dentro da minha área de direitos humanos, o único equipamento hoje, de fato, não letal, né? Porque a gente fala muito assim, arma de choque, arma de inibição neuromuscular, nós temos muitos casos de óbito após o uso dessas armas, aí sim, chamadas menos letais. Risso, e qual é a expectativa de ser implantada no Brasil a utilização dessa nova ferramenta? Na verdade, já foram feitas demonstrações em diversos estados e em diversos órgãos de segurança, e basicamente a nossa expectativa é que o governo federal coloque no hall de equipamentos que são usados pelas forças de segurança e seja feita uma aquisição a nível nacional para distribuição nesses órgãos. E você entende isso, que isso também pode chegar à mão do civil? Ou isso não pode chegar à mão do civil? Faço essa pergunta porque existem alguns, por exemplo, de choque, não letal, enfim, a gente sabe que tem civil que usa desse recurso, dessa alternativa para proteção pessoal, né? Liberado ou não, autorizado ou não, a gente sabe que isso ocorre. Isso poderá ser usado pelo civil também ou não? Na verdade, para a atividade civil, para o público civil como uma ferramenta de defesa ou de qualquer tipo, ela não tem muita finalidade, porque o civil não pretende a contenção do indivíduo. Ele pretende evadir, ele pretende se defender. Muito remotamente seria usada por uma pessoa civil. Ela não tem a finalidade de controle. A atividade do agente de segurança nos diversos níveis, que tem como pressuposto controlar pessoas, ele se baseia em conter sem lesionar e manter, no caso, um escalonamento de uso de força. Uma pessoa como um cidadão privado se defendendo, ele não tem essa obrigação de escalonar o procedimento para controlar. Ele simplesmente vai se defender para fugir, para poder se abrigar, para poder sobreviver a uma situação de confronto. Perfeito, Risso, perfeito. Agora, Coronel, diante dessa oportunidade, né, desse novo mecanismo, dessa nova ferramenta, entendo também que a gente pode diminuir o impacto diante de todo o estresse vivido, inclusive pelo próprio policial, né, na decisão que deve ser tomada. Entendo eu que ele pode ter essa alternativa não letal para um primeiro passo. É o que o senhor disse, e a frase do Major Olímpio é perfeita. Se tiver que chorar, que chore a mãe do bandido, sem dúvida alguma. Entretanto, vejo eu que é um passo atrás, né, um passo anterior à decisão de sacar a arma e resolver a questão com um tiro, não é? Vitor, olha, é uma ocorrência sempre muito tensa e muito complexa. Essas pessoas que têm distúrbio, né, porque o policial ele não é um analista psicológico, terapêutico, imediato, né? Até que alguém avise, então ele vai ver uma pessoa ali num possível transtorno. Há várias ocorrências filmadas pelas polícias, pelas agências norte-americanas, e sempre a pessoa está num descontrole, a pessoa está lá gesticulando, como o Risso falou, é uma arma de contenção, vou usar aqui uma expressão, Risso, não sei se ela é tecnicamente adequada, é uma espécie de algemamento à distância, né? Na verdade, é uma imobilização pré-algemamento. O que acontece, Pitoli? Quando tem a pessoa lá se gesticulando, você já tem um aglomerado de pessoas ali e tal, você tem uma dificuldade para você, de fato, imobilizar aquele alvo, aquela pessoa específica. Está agitada, está com uma garrafa na mão, né? Não vai dar certo. Vai para o confronto pessoal. A gente sabe da realidade dos agentes policiais no país, né? Ele tem o seu treinamento de defesa pessoal quando da formação, depois nunca mais ele vai ter isso. Então ele vai lá justamente para a força física, e isso com o BollaWrap ele é evitado, né? 5, 6 metros de distância, ele faz então o acionamento do equipamento dentro das condições do treinamento dele, então ele vai possibilitar imobilizá-lo previamente para então contê-lo de fato com algemamento. E aqui uma questão interessante do equipamento é que ele tem um som, quando você acompanha essas ocorrências, Pitoli, ele tem um som, um disparo que é similar, para quem conhece não bem, mas ele é similar a um estouro, como se fosse um disparo de arma, né? Você vê muitas ocorrências que quando o policial, o agente policial, nas agências norte-americanas, ele fala bola, 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 e ele aperta, ele dispara, então ele dá um estouro.
aquele que é, então, laçado, né? Porque a ideia é do laçamento, ele fica procurando onde ele tomou o pseudo tiro, né? Então ele se mobiliza duas vezes. Pelas cordas de Kevlar, o Rizzo depois ele vai explicar aqui tecnicamente o que é isso, e ele se mobiliza pelo ouvido, porque ele escuta o barulho e fala, fui atingido, né? E é a fração de segundo, é o hiato temporal necessário para que os agentes policiais possam ali, sim, de fato, imobilizá-lo, né? Aí, de fato, com o par de algemas necessário, e aí ele já está contido, e a ideia é justamente essa, evitar o confronto físico e, claro, evitar, num caso desse, o uso da arma de fogo. Isso tecnicamente, então, atendendo ao pedido do coronel e certamente da audiência, como se dá o uso dessa bola? Na verdade é o seguinte, eu tenho um dispositivo aqui em mãos, ele é pouco semelhante a um celular, talvez tenha uma espessura maior. Ele funciona do seguinte modo. Você tem uma peça que se chama, a gente costuma chamar cassete, que seria como um cartucho dessa ferramenta. Você coloca, ele é ambidestro, ele pode ser colocado em qualquer posição, tanto... Esse que eu estou manuseando é um modelo que já foi utilizado, então ele está inerte, por isso manuseio sem muito cuidado. Sim. Essa corda que tem aqui é uma corda de Kevlar, é o mesmo material que é feito do colete, e aqui eu só tenho um pedaço para demonstração, e aqui é uma âncora. Essa parte aqui ela tem 2,30 m, esta corda, e ela suporta 104 kg de tensão. Então o que acontece? Como pode ser notado aqui, tem um formato triangular. O momento que é acionado, ela faz um emprego das duas sondas, essas peças metálicas injetadas em alumínio, ela faz o emprego dessas duas sondas que em altíssima velocidade laçam em torno do alvo, como se fosse uma bolhadeira eletrônica. Ela laça evitando movimentos coordenados. Por exemplo, sujeito que tenta se aproximar ou tenta fugir, ou tenta, por exemplo, é muito comum numa abordagem o pessoal a mão no bolso. As duas mãos no bolso, tu aborda o sujeito, pede que ele mostre as mãos e ele se nega a mostrar as mãos. Naquele momento ali, por exemplo, se tu avançar na direção dele, tu não sabe se ele vai sacar uma faca, uma arma de fogo, o que ele vai ter nas mãos. Então, naquele momento, é um momento adequado para tu laçar os membros superiores dele, braços, no caso. Tu aponta essa mira linear aqui, ó, mira laser linear em verde, ó. Tu aponta nos braços do sujeito, altura do cotovelo, efetua o disparo e a corda de Kevlar enrola e as âncoras travam na roupa dele. O que acontece? Aquele momento que tinha aquele transe de combate, que ele estava totalmente focado em contrapor as ordens do agente de segurança, aquele momento quebra pelo som do estampido, que, como disse o coronel, é semelhante a um disparo de uma 9mm, uma pistola 380, 9mm, um revólver 38. Ele quebra o encanto com aquele som. Antes do som nós temos a mira de laser, que já vai dar um indicativo para a pessoa que está sendo abordada que um objeto está sendo apontado contra ela, um dispositivo de contenção. E ela ouve o estampido e logo após sente algo enrolando nos braços ou pernas, dependendo do alvo que eu escolher. Naquele momento, aquele transe, como eu disse, de batalha ali, que ele está pronto para o combate, é quebrado e ele hesita e não entende o que aconteceu. Quando dispara nas pernas, por prática, já fiz centenas de disparos desse tipo em demonstrações e treinamentos, o sujeito normalmente ele olha para baixo e tenta pegar a corda das pernas para tirar ou ver o que está acontecendo. Ele não entende aquilo, ele ouve o estampido, assusta-se, vai aos pés e tenta mexer na corda para retirar. Quando é nos braços, ele leva um impacto e fica com os olhos estalados, sem entender o que aconteceu, e ele olha para a corda. Então, assim, aquele momento que acontece essa dúvida dele, esse susto, vamos dizer, que ele levou, é o momento que tem a janela de oportunidade que a gente pode se aproximar,
conter ele com cautela, sem lesionar, e aplicar algemas para manter uma imobilização mais duradoura. Esse dispositivo já tem quanto tempo já em uso na polícia americana, isso? Esse dispositivo já deve ter em torno de 4 anos, 3 anos e meio, talvez 4 anos na polícia americana. Aconteceu um upgrade nele. O primeiro modelo, a BolaWrap 100, ele era totalmente mecânico e ele dependia de pólvora para ser acionado as âncoras com a corda de Kevlar. O que aconteceu? Cada disparo que eu efetuava em direção ao alvo, eu tinha que armar o dispositivo. Eu digo disparo porque ele usava pólvora. Houve um upgrade e o novo modelo é chamado de BolaWrap 150. Era BolaWrap 100, o modelo anterior, modelo de lançamento desse dispositivo, e passou a se chamar BolaWrap 150. Este novo modelo é totalmente eletrônico. Totalmente eletrônico e praticamente o propelente que ele usa é inócuo em termos de causar qualquer tipo de chama ou lesões por queimadura, algo assim. Porque ele é o ZPP, é o gás utilizado nos airbags veiculares, que impulsiona o conjunto de duas âncoras e a corda de Kevlar. E se adapta à realidade brasileira? Eu pergunto para ambos, né? Para o Risso e também para o Coronel Frederico. A realidade brasileira, porque quando a gente ouve assim, mas o Brasil a gente lida com situações diferentes, por exemplo, né? Nós temos aqui o crime organizado, nós temos as facções, nós temos no Rio de Janeiro a questão da territorialidade, não, território. Territorialidade. Isso. Errei aqui da palavra, me perdoe. Normal. A questão do território, né? Então, a minha questão é, facilmente adaptável à questão, à necessidade do Brasil? Começa contigo, Coronel. Facilmente, Pitoli, eu falo para você que ainda, felizmente, é uma exceção essas questões de maior violência. Se a gente pegar o nosso estado aqui em São Paulo, que é o maior estado, maior polícia, maior efetivo, maior contingente de todos os sentidos, maior população carcerária, nós temos 645 municípios, né? Então, facilmente você vai pontuar aí mais de 500 municípios que nunca se depararam com uma ocorrência que tenha usado alguém um uso, por exemplo, do fuzil, que tenha uma ocorrência lá de caixa eletrônico, de explosão, né? A ocorrência no dia a dia é isso aí, Pitoli, é a briga de bar, né? É a desinteligência entre marido e mulher, é aquela cidade que é policiada com no máximo 2 viaturas, uma cidade aí de 10, 15, 20, 30 mil. Eu comandei dezenas e dezenas de cidades aí quando eu andava na ativa, então tinha muitas cidades sob o meu comando, dentre as variações aí ao longo da carreira, cidade de 10 mil, uma viatura, cidade de 22 mil pessoas, 2 viaturas, por causa que isso acompanha não só o tamanho da população, mas o índice criminal. Então, você tem muito isso, né? E é uma ocorrência num nível de estresse muito grande, porque é uma ocorrência que, para dar errado, ela é muito rápida, justamente pelo salto de escalonamento, né? A ideia que hoje vem, a PEC da segurança, que não diz nada mais do que sempre já foi estudado, a ideia da proporcionalidade. Tem uma frase no meio do direito, Pitoli, que a gente fala assim, não se abatem pardais com balas de canhão. E o que acontece? Muitas vezes, você ali, num caso concreto, você só tem a bala de canhão, né? Então, é um equipamento para mais. Eu penso aqui, trabalhei muito tempo na tropa de choque, que é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. É aquela ocorrência que poderia ter sido evitada a morte, principalmente ocorrências de suicide by cop, como a gente chama, né? Do cara que usa a polícia para morrer, provocando, entre aspas, né, um suicídio. Na verdade é um homicídio, mas ele provoca a situação. Já me deparei, infelizmente, com 2 ocorrências dessa. Numa delas, eu acredito que o BolaWrap poderia ter salvo. Tinha uma distância de segurança tranquila para imobilizar uma pessoa que estava com uma faca e veio para cima da equipe da Força Tática. Então, ele se adapta à rotina, na grande maioria, do policiamento ostensivo no país e até mesmo no uso das guardas municipais. Não é um equipamento, ao meu ver, vou falar aqui por isso também, para uma tropa especial, não é um equipamento para um BAEP, para uma força tática, para uma tropa de choque. Pode até ter
nessa doutrina, melhor ter e não precisar, dentro da viatura um equipamento. Mas é mais para o dia a dia, para o policiamento ordinário, para aquela questão assim, mais tensa e menos beligerante, né? Então ele se adapta, respondendo agora de forma mais prática, de uma forma muito tranquila e até me surpreende, né? O Risso trazendo informação aí de 4 anos que nenhuma polícia no Brasil ainda tenha esse equipamento. Risso, a adaptabilidade, de fácil adaptação e custo da implantação, o Brasil tem condição? Tem condição, sim, porque, como disse o coronel, é o custo de uma vida, no caso. Às vezes é uma vida tanto da pessoa que está sendo abordada quanto do policial. Às vezes, uma abordagem mal feita pode gerar uma reação de uma pessoa que vai vitimar o policial, e às vezes o excesso de cautela, o excesso de risco numa abordagem pode ocasionar que o policial utilize uma arma de fogo. Na verdade, se a gente for prestar atenção, a pirâmide acontece de forma inversa. Quando a gente treina, o topo da pirâmide é a arma de fogo e todas as outras procedimentos são a base. Mas quando a gente usa, o pessoal escolhe sempre usar a arma de fogo em primeiro lugar. Porque a arma de fogo é uma coisa que ele tem certeza que vai funcionar. Eu chego num local e falo sobre um fuzil, uma pistola, uma arma de fogo de qualquer tipo, eu não preciso fazer uma demonstração com ela para dizer que ela é lesiva e que pode ocasionar um óbito. Se eu chego com uma ferramenta de outro tipo qualquer, uma ferramenta menos letal, não letal, ou qualquer outro modelo de instrumentos de menor potencial ofensivo, que é o termo que utilizamos no Brasil, eu tenho que fazer uma demonstração de uso dela para poder gerar credibilidade da tropa, no caso, para a utilização. E a maioria também dos confrontos que acontecem no nível de poderem escalonar até chegar ao máximo que justificaria o uso da arma de fogo. A situação que tu comentou, por exemplo, de pessoas armadas, grupos organizados, crimes mais violentos, são mais raros do que o grosso das ocorrências que acontecem cotidianamente. E essas ocorrências que acontecem cotidianamente, eventualmente nós vemos um uso inadequado da arma de fogo, levando a óbito um cidadão que poderia ser produtivo, que é uma pessoa de boa índole, que no momento de deslize cometeu um excesso ali, por algum motivo qualquer, emocional ou qualquer outro tipo, e ele acabou sendo vitimado por uma interpretação errônea do agente que abordou ele ou que interagiu com ele naquele momento. Perfeito. Esse Antônio Risso, policial civil reformado, instrutor de polícia internacional, com cursos voltados à aplicabilidade de métodos para atenuar a letalidade policial em campo. Risso, obrigado por estar conosco, Risso. Vitória, eu queria dar um último agradecimento aqui, tá? Gostaria de fazer uma consideração final e agradecer ao senhor deputado estadual Marcelo Aguiar de São Paulo pelo apoio às polícias do Brasil e aos direitos humanos. Ele tem sido uma força lutando com o nosso grupo da Bola Rap para tentar implantar o equipamento. Então eu acho que é meritório esse reconhecimento. E pode colocar a Auriverde à disposição, deputado, então, Risso, por gentileza, para que a gente possa ouvi-lo aqui. Pode, por gentileza, se é bom para a polícia, é bom para o cidadão. A gente tem que defender. Olha, fico agradecido, tá? Agradeço a audiência e agradeço a oportunidade também, minha primeira oportunidade, como o coronel já está ganhando até música, já com a terceira oportunidade dele na Auriverde, a minha primeira oportunidade, eu fiquei muito feliz. Seja sempre bem-vindo, Risso. Obrigado, Risso. Coronel, obrigado mais uma vez. Vitória, eu que agradeço. Lembrando, a polícia sempre busca preservar vidas e a ideia é essa. Parabéns pelo programa aí, um abração. Obrigado, esse Coronel Frederico Afonso, advogado, especialista em direitos humanos, membro permanente da OAB São Paulo do Conselho de Direitos Humanos e mestre em ciências policiais. Muito bem, seguimos em